Graça e paz, pessoal. Espero que vocês estejam bem e que a família de vocês, como sempre eu digo, esteja debaixo da bênção de Deus. Nós estamos mais esta semana nos propondo aqui a fazer um comentário sobre a próxima lição da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, que eu sempre costumo mostrar a capa, que é essa revista aqui, Lições Bíblicas, e nós já estamos aí na penúltima lição, Valores Cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. E a nossa penúltima lição é uma lição importantíssima, ética cristã e política. E esta lição ela veio no momento muito propício, no momento que nós estamos aí vivendo a febre das pré-campanhas eleitorais e, evidentemente, as redes sociais estão bombando aí com os comentários dos crentes, dos cristãos, inclusive demonstrações de preferências partidárias. E nessas demonstrações de preferências partidárias tem surgido aí também muitos debates e até enfrentamentos. E a minha proposta hoje, meus amados, na verdade, é uma proposta muito forte, muito honesta, não é? Eu não vim aqui gravar esse vídeo para fazer rodeio, para florear, para enfeitar, e vocês vão perceber isso durante o vídeo. Mas eu quero começar pelo começo, como diz a linguagem, não é? Começar do início, parece até uma redundância, mas tem gente que quer começar pelo meio. Na verdade, eu vou começar pelo começo apenas fazendo citações, porque eu vou me prender hoje no tópico de número 3 da nossa lição, que eu considerei assim o mais importante, porque os tópicos anteriores, muitos comentaristas na internet, nossos amados irmãos que comentam sobre a escola dominical, eles vão comentar, será até uma redundância, né? Seria até uma redundância se eu comentasse também. Redundância significa chover no molhado. E eu preferi me ater mais no tópico 3, porque é um tópico que eu considero assim de uma importância tremenda, visto ao que nós estamos vivenciando hoje. Mas vamos começar aqui, não é? Citando o texto áureo da lição. Esta lição é a lição de número 12. E o texto áureo desta lição, já quero começar, tá bom? E antes quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sejam bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal. Curta, compartilhe, indique para os seus amigos. Este vídeo aqui, eu queria muito que você indicasse para os seus amigos, tá? Que você compartilhasse, colocasse na página de alguns. Você vai ouvir o vídeo, eu tenho certeza que você vai sentir desejo de compartilhar esse vídeo. E a intenção aqui, irmão, não é ficar famoso não, tá? Nem eu também tenho interesse em ganhar dinheiro com o YouTube. Pelo contrário, nosso interesse maior é a edificação da igreja e do povo de Deus. E por que não dizer daquelas pessoas também que ainda não professam a nossa fé, mas eles querem ver a nós como exemplos de vida, não é? E através do nosso testemunho, eles decidam-se para Cristo. O texto áureo, ele está em Romanos capítulo 13 e o versículo 7, que mais para frente nós vamos ler mais versículos deste capítulo aqui. Diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. E a verdade prática, ela diz assim: a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz deste mundo. E eu quero repetir aqui esta verdade prática, principalmente essa última parte aqui no final desse vídeo. Desculpe, meus irmãos. A leitura bíblica em classe, ela está em Romanos 13, de 1 a 7, que eu vou ler depois, mas eu vou deixar aqui no rodapé como sempre, né? Para que você, se preferir, pode pausar o vídeo e ler aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Eu quero ler apenas a introdução,
para poder então entrar nos meus comentários propriamente ditos. Diz assim: as escrituras registram a liderança política de grandes personagens bíblicas, entre eles José, o governador do Egito. Aí tem aqui a referência bíblica que está em Atos dos Apóstolos 7, versículos 9 e 10. E Ester, a rainha da Pérsia e da Média. Ester, capítulo 5, versículo 2. Contudo, apesar desses exemplos, por muitas décadas, a política foi satanizada no meio evangélico. Como resultado, e com sua omissão, a igreja permitiu que o poder público fosse exercido muitas vezes por ateus, ímpios e imorais. Este comportamento contribuiu com a eleição, por exemplo, de governos contrários à cultura judaico-cristã. Para mudar esse quadro, faz-se necessário que a igreja amadureça e aprofunde sua consciência política. E com certeza, neste vídeo, nós vamos procurar aprofundar a consciência política da igreja e dos irmãos. Meus amados, eu quero também, antes de partir direto para o tópico 3, fazer a citação dos tópicos, tá, da revista. O nosso primeiro tópico, ele diz uma perspectiva bíblica da política. E aí o subtópico 1 diz: Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Depois tem o subtópico 2 que diz: Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Tá difícil, né, irmãos? Subtópico 3 do tópico 1, o Estado e a política. E o subtópico 4, o Estado e a Bíblia. Depois nós temos o tópico 2, que é a separação do Estado da igreja. A separação do Estado da igreja. Não, aqui eles erraram. Você pode ver que, olha como é que está escrito aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na frente da câmera. É a separação do Estado e da igreja, né? Teve um erro gráfico aqui. Colocaram a separação do Estado da igreja, uma herança protestante. Depois o subtópico 1, a união entre a igreja e o Estado. Subtópico 2, a separação entre a igreja e o Estado. E subtópico 3, o modelo do Estado laico brasileiro. Então, finalmente, não é, nós vamos entrar aqui no tópico 3, que é como o cristão deve lidar com a política. Este aqui para mim é o tópico principal. Porque os anteriores, apesar, mormente, são importantes, mas eles são mais conhecidos dos crentes, né? Os crentes têm um pouquinho mais de afinidade com aqueles tópicos anteriores, embora ali tenham fatores históricos, né, separados no espaço e no tempo, mas ainda assim é um pouco mais trivial. Agora, este último tópico aqui, o tópico 3, como o cristão deve lidar com a política, ele é importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo hoje, irmãos. É por isso minha intenção é enfatizar um dos maiores pecados denominacionais cometidos pelas lideranças evangélicas: a transformação da igreja em lugar de comício e o púlpito em palanque. Eu acho que você ou deve estar acostumado com isso, ou deve estar resignado, mas é o que acontece. E a intenção, meus amados irmãos, eu quero falar aqui com muito temor, muito tremor, com cuidado, não é denegrir a igreja, não é denegrir ministério, não é denegrir lideranças evangélicas, tá? Mas notificar que nós devemos tomar cuidado, né? Porque nós temos que ser sal e luz no meio de uma geração corrompida. Eu louvo a Deus pela coragem do autor da lição, tá? Que deixou de lado o corporativismo, o bairrismo, o protecionismo ministerial e ficou, sabe com o quê? Ele ficou com a palavra. E eu também quero ficar com a palavra. Eu vou deixar ela de lado aqui. Eu quero ficar com a palavra também, certo? Então, eu acessei, inclusive, desculpe, eu me expressar errado. Eu ganhei, mas eu passei bastante tempo acessando os principais portais de escola dominical que estão no YouTube. Separei lá 10, os mais acessados, e eu percebi que neste tópico 3 aqui, só 2 de fato enfatizaram esse tópico 3
com um pouco mais de honestidade, de contundência, não é? De enfatização, mas ainda assim eles foram razoáveis, né? Eles não trataram com a profundidade merecida. Eu sei que demanda tempo, o tempo precisa ser dividido pelos outros tópicos, mas eu acredito que o pouquinho de tempo que eles dispensaram para o tópico 3 deveria ter sido um pouco mais agressivo no bom sentido da palavra, né? Só que aqui nós vamos tratar. Então, como o cristão deve lidar com a política? O primeiro subtópico diz assim: o perigo da politicagem. Aí diz assim: o cristão precisa tomar cuidado com a politicagem, isso está entre aspas, e definir com temor a Deus a sua atuação política. Os dicionários em geral conceituam politicagem como política reles e mesquinha de interesses pessoais. Prestem atenção. O perigo dos atos politiqueiros envolvendo os cristãos é colocar em descrédito o evangelho e a igreja. E o mundo está nos olhando. Lembre-se que Paulo diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Assim, os políticos contrários às convicções cristãs não podem receber o apoio nem o voto da igreja. Gente, isso aqui é forte. E é o que está acontecendo. No cristianismo primitivo, a igreja em Corinto foi advertida a observar o seguinte princípio. Aí, esse princípio, inclusive, está escrito em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Eu vou deixar a referência aqui para que você anote no papelzinho e vai criando aí o seu subsídio. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Só esse versículo aqui. Ele já daria um culto de doutrina de 3 horas para o que nós estamos vendo acontecer no seio da igreja. Certo? No seio da igreja. Esse é o perigo da politicagem. E eu quero falar sem medo, à luz da Bíblia. Porque, gente, eu não tenho medo de ministério. Eu não recebo salário ou ajuda de custo de igreja nenhuma. Eu não sou corporativista. Ou me permitam a expressão popularesca, eu não tenho rabo preso com ninguém. Meus pastores eu respeito, e muito. Pelo ministério eu tenho apreço, mas isso não me torna refém da situação que a igreja vive e nem me permite que homem nenhum me ponha mordaça. Estão tentando me colocar mordaça. Não pensem vocês que eu não sofro com isso, né? É por isso que eu pago um preço alto. Eu já fui muitas vezes lançado na frigideira, outras vezes eu fui lançado no freezer. Eu perdi a conta de quantos tapetes foram puxados de debaixo dos meus pés, mas Deus tem me sustentado. Eu tenho sido alvo das orações de muitos irmãos e eu prefiro ficar com a palavra, não é? Como diz o hino 291, até morrer eu a vou proclamar, né? Agora, eu quero ser honesto aqui, né? Não quero ser leviano, como eu sempre uso essa frase também, eu quero ser honesto aqui. E eu quero perguntar o seguinte: deve uma igreja cristã envolver-se em campanha política? Será que deve? O que vocês acham? Essa pergunta é pertinente em nossos dias, pois corriqueiramente, nessas épocas de eleições, e nós estamos vivendo essa época de eleição agora, né? A gente vê igrejas transformando seus púlpitos em palanques eleitorais e trocando as músicas feitas para Deus por jingos de campanha. É de Bertold Brecht, esse pensador, vamos dizer assim, o seguinte pensamento. E ele deixou um pensamento fantástico, fantástico. Qual foi o pensamento dele? Vamos lá. Olha, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos, ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel e do sapato
e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Você conhece gente assim? Não sabe que a sua ignorância, da sua ignorância nasce a prostituta, a criança abandonada, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto, o explorador das empresas nacionais e multinacionais. Aqui ele continua dizendo: o cidadão, o cristão como cidadão de uma sociedade democrática e pluralista, deve desenvolver uma correta consciência política, interferir nos destinos da nação por meio do voto e participar da vida pública, candidatando-se a cargos políticos. Menos o pastor, é claro. Aí eu já discordo. O cristão não deve ser um alienado político, isso é importante. Mas, e a igreja cristã? Aqui a gente fecha aspas na fala dele. Aí vem a pergunta: e a igreja cristã? Como é que ela deve, essa instituição, não divinamente estabelecida por Deus, deve se envolver na política e em suas campanhas eleitorais? Eu creio, meus amados, que devido ao princípio da separação entre a igreja e o Estado, que inclusive está aqui no tópico de número 2, que tem aqui 3 subtópicos, devido à separação da igreja e do Estado, você vai ver isso na sua revista, a igreja não deve tomar partido deste ou daquele candidato, ou deste ou daquele partido político. Isso significa que não é eticamente correto transformar o púlpito da igreja num palanque eleitoral, nem tampouco a igreja assumir qualquer responsabilidade política, secretaria, ministério, seja do governo municipal, estadual ou federal. Quando uma igreja apoia abertamente um candidato ou um partido político ou uma coligação, está se colocando politicamente contra uma parcela da sociedade que não apoia tal candidato ou tal partido político. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, quando uma igreja se torna politicamente amiga de um grupo, automaticamente se torna inimiga do outro grupo. A igreja se torna amiga de um grupo partidário e automaticamente ela já está se tornando, ainda que não queira, inimiga deste outro grupo partidário ou desses outros grupos partidários. Então isso é totalmente contraditório à natureza da igreja. A igreja tem uma missão na terra, irmãos. E que missão é essa? É atrair todos os homens para Cristo através da fé em Jesus. E o partidarismo político na igreja é um grande obstáculo, é um enorme empecilho para a evangelização dos homens. Aliás, a evangelização, que é o anúncio das boas novas, é um dos grandes propósitos de Cristo para a igreja. É por isso que existe a igreja. E esse partidarismo político faz a igreja ir na contramão desse grande propósito. Então, com certeza, isso é algo que não agrada de jeito nenhum, certo? Não agrada o coração de Deus. Isso eu tenho certeza, disso eu tenho convicção. Agora, e o cristão? É lícito ao cristão candidatar-se a um cargo político? O que vocês acham? Olha, é claro que eu vou falar quase tudo à luz da Bíblia, evidentemente que vai ter opiniões pessoais, que vocês podem concordar ou discordar, porque aqui nós estamos no âmbito democrático. Mas eu acredito que, embora a igreja deva ser apolítica, seus membros têm o direito, como cidadãos de um país democrático como o nosso, por exemplo, de se candidatarem e se elegerem para cargos políticos. Fato este que deve ser encorajado, inclusive, a fim de que haja a transformação da nossa sociedade em uma sociedade mais justa, mais piedosa. E isso se um verdadeiro cristão, candidatar-se e ganhar. Eu disse verdadeiro cristão. Nada há na palavra de Deus, que proíba o cristão de filiar-se a um partido político, candidatar-se a um cargo público. Pelo contrário, a Bíblia relata a história de grandes homens de Deus que assumiram funções políticas. E, inclusive, eu li aqui na introdução, José, primeiro-ministro do Egito, Davi, rei de Israel,
Josias e Ezequiel, que foram reis de Judá. E como não lembrar de Daniel, um dos ministros de estado do reino da Pérsia, e Mordecai, para quem prefira, Mardoqueu, primeiro-ministro na Pérsia, Neemias, governador de Judá após a volta do cativeiro, e etc. Nós temos aí muitos exemplos bíblicos. Mas, devido à corrupção que impera na política brasileira, e você está cansado de ver isso no jornal, também estou cansado. Ultimamente eu não estou com vontade mais ouvir notícia, porque só se ouve falar de corrupção. Então a sociedade, a nossa sociedade, ela está clamando por homens e mulheres que levem a sério os cargos públicos para os quais foram eleitos pela população. Então isso mostra que o meio político precisa cada vez mais de políticos cristãos comprometidos com Deus e com a sociedade. Veja bem, eu não disse que nós precisamos de políticos crentes. Eu não disse que nós precisamos de políticos evangélicos. Eu disse políticos cristãos comprometidos com Deus e com a sociedade. Eu não disse comprometido com uma instituição denominacional. Então, estou enfatizando isso porque às vezes as pessoas confundem. Todavia, diante desta grande e urgente necessidade, particularmente, eu vejo uma problemática, que a igreja tem diante de si e que precisa ser resolvida. Então, o grande desafio para a igreja é encontrar alternativa e meios de eleger candidatos cristãos que esses candidatos sejam realmente comprometidos com Deus e com a sociedade, gente. Só que esses candidatos aí, eles não transformem o púlpito da igreja em palanque político e nem use a igreja como instrumento de manobra de massa. Então, o nosso grande desafio, e agora eu falo mais particularmente à nossa nação, é através de uma pergunta. Você tem visto no meio dessa bancada evangélica que aí está, e eu digo sem medo, você tem visto nessa bancada evangélica que aí está alguém que se pareça com o José, que se pareça com o Daniel, que se pareça com uma Esther, que se pareça com um Mardoqueu? Você tem visto? Você tem visto alguma representação aí, por exemplo, de um Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ajudaram lá a Daniel? Então, quando eu vejo a maioria desses candidatos da bancada evangélica aí, salvo raras exceções, serem contra a investigação de um presidente claramente envolvido em atos de corrupção, quando eu vejo um pastor envolvido na Lava Jato, a igreja dele também, quando eu vejo homens que deixaram sua chamada específica para se aventurarem na política e como oportunistas recebem da igreja e do Estado, eu me enojo, eu me envergonho. Eu estou dizendo como cristão. De vez em quando eu ouço aquelas orações hipócritas. Você já deve ter ouvido também. Senhor, primeiro não, igreja, vamos ficar de pé para nós orarmos pela nossa nação, pelos nossos governantes. Aí, Senhor, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, que ela tenha homens justos, que ela tenha homens que governem para o povo, que enxerguem o pobre, que enxerguem o desvalido, que abençoe aqueles que não têm condições, que sejam realmente pessoas voltadas para o social, homens honestos, homens de reputação ilibada. Eu fico com o olho fechado e eu fico com o outro olho aberto. Sabe por quê? Porque esses mesmos homens que estão orando são aqueles que vão colocar no púlpito corruptos. Esses mesmos candidatos que pedem votos dizendo que serão honestos são aqueles que vão votar para que um presidente não seja investigado. Orações hipócritas. Orações hipócritas. É por isso que nós precisamos também fazer algumas indagações. A grande maioria dos políticos que se dizem cristãos
tem realmente exercido influência positiva na política, ajudando efetivamente a transformar para melhor a sociedade brasileira? Vou perguntar pela terceira vez, o que você acha? À medida que elegemos mais e mais cristãos, tem diminuído os índices de criminalidade e de corrupção no Brasil? Uma frase que eu mais vejo aí é: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus? Do Senhor Jesus é a igreja. Quem nos representa é Jesus. E ele é o dono da igreja. Agora, o Brasil, essa lama que está aí, é do Senhor Jesus? É certo que como Deus ele governa e administra e está no controle de todas as coisas. Agora, dizer que o Brasil é do Senhor Jesus? Os políticos cristãos têm sido verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, conforme Jesus ordenou? Não tem sido alguns políticos cristãos, e quando eu digo cristãos, gente, eu estou colocando aqui entre aspas, né? Encontrados envolvidos com a corrupção? Quantos políticos nominalmente cristãos que se elegeram levantando a bandeira do evangelho, né? Fizeram campanha, vieram na igreja, pediram votos, distribuíram os santinhos, mas estão aí envolvidos nos mensalões de Brasília? Uma vergonha. Nós precisamos pensar, refletir sobre essa triste realidade. Precisamos pensar mais, gente. E na hora de votar? Qual deve ser a postura do cristão? Como se deve escolher em quem votar? Talvez você esteja se perguntando, não é? Professor William, mas como é que a gente vai escolher? Eu creio que nós devemos sempre nos fundamentar nestes princípios do voto ético. Eu quero aqui listar para vocês, pelo menos basicamente, o que é que a gente tem que ter de elemento para poder escolher um candidato. Primeiro, o voto é intransferível e inegociável. Então, com ele, o cristão expressa a sua consciência como cidadão. Por isso, o voto precisa refletir a compreensão, a pessoa precisa saber por que está votando, em quem está votando, conhecer ali o histórico do seu candidato. E outra coisa, a pessoa precisa ter consciência, não é, do seu país, do seu estado, do seu município, o que é necessário ali. E ali ele vai escolher o candidato que seja mais coerente com as propostas ou com as necessidades da sua região. Segundo, o voto é uma questão de consciência pessoal. Portanto, o cristão não deve violar a sua consciência política. Ele não deve negar a sua maneira de ver a realidade social, mesmo que um líder da igreja tente conduzir o voto da comunidade numa outra direção. Terceiro, os pastores e líderes têm a obrigação, eu estou falando como membro da igreja, mas é assim que eu enxergo. Os pastores e líderes, eles têm a obrigação de orientar aos fiéis sobre como votar com ética e com discernimento. Só que eles devem evitar transformar o processo de elucidação política num projeto de manipulação e indução político-partidária. Vote nesse partido, vote nesse candidato. A diversidade social, econômica e ideológica que caracteriza a igreja evangélica no Brasil deve levar os pastores não a conduzir processos políticos partidários, porque a igreja não pode ser transformada num curral eleitoral, né? E isso vai acabar até dividindo a comunidade em diversos partidos. Claro, existem partidos extremamente perniciosos e um deles eu vou citar aqui. Porque esse aí eu concordo unanimemente que um cristão não deve votar em nenhum candidato desses partidos. Olha, se tiver alguma exceção, eu desconheço. Irmão, mas os partidos de direita, lá de centro-direita, centralizado, tem corrupto? Tem, mas eu digo ideologia partidária. PT, PCdoB, PT do B e outras sopa de letrinhas que tem por aí, que são favoráveis ao aborto, são favoráveis ao ativismo gay, são favoráveis a
ao marxismo, são favoráveis ao gramscismo, são favoráveis ao comunismo, ao socialismo cubano, venezuelano. Esses aí, fujam deles. Bom, quarto, o pastor não deve permitir que candidatos, partidos ou coligações usem a ele próprio e a igreja que Deus confiou a ele como cabos eleitorais de campanha política. A igreja não deve ser usada como palanque político para a manobra das massas. E é isso que a gente mais está vendo hoje. Uma vergonha. Quinto, é fundamental que o candidato evangélico queira se eleger para propósitos maiores do que apenas defender os interesses imediatos de um grupo ou de uma denominação evangélica. E aí está o nosso grande erro, a desonestidade. Porque, gente, nós estamos elegendo candidatos que aparecem dizendo: não, eu estou aqui para defender a igreja, eu quero que a igreja vote em mim porque eu quero defender a igreja. A igreja já tem quem a defenda. A igreja não precisa que ninguém a defenda. Quem defende a igreja é o dono dela, Jesus Cristo. Jesus é o dono da igreja e Jesus a defende. Se aparecer algum candidato dizendo que vai defender a igreja, ele é mentiroso, sem vergonha e safado. Não se via esse tipo de coisa no contexto da igreja primitiva. E olha que aquela igreja era perseguida. Mas quanto mais perseguia, mais ela crescia e eles transformaram o mundo de sua época. Hoje estamos aquém daquela igreja, nos secularizando e mundanizando. Gente, é óbvio, é lógico, é evidente que a igreja tem interesses que passam pela dimensão política. Isso eu sei. Todavia é mesquinho e pequeno demais pretender defender ou eleger alguém apenas para defender os interesses restritos às causas temporais da igreja. Um político evangélico tem que ser, sobretudo, um cristão na política e não apenas um despachante, um office boy de igrejas. Ele tem que governar para todos. José governou para o povo hebreu que estava lá, mas governou também para os egípcios. Ele não é tão citado aí pelas pessoas que defendem a política na igreja. Ele governou para todos. Daniel, seus amigos lá na Pérsia, governaram para todos. A rainha Esther governou para todos. Agora os nossos políticos querem governar só para os crentes. Sexto, vou até parar. Sexto, não basta o candidato ser crente, irmão na fé, honesto, ter boas intenções. É preciso avaliar se essa pessoa ela possui qualificações, se ela tem vocação política para o cargo, mesmo que essa pessoa não tenha experiência política. Não estou falando de experiência política, estou falando vocação política. E o que deve ser observado no candidato? Vamos lá, o que a gente tem que observar num candidato? Se o candidato é uma pessoa lúcida, que está envolvida inclusive em causas sociais, comprometida com as causas da justiça e da verdade, se ele possui uma ideologia social e político-partidária clara, definida, não é? Tá aqui a nossa irmã candidata, tá aqui o nosso irmão candidato, é o candidato da igreja, tá, mas qual é a proposta dele? Ele apresentou à igreja um projeto político? Pode ver, candidato de igreja não apresenta projeto político, não apresenta. A grande maioria dos candidatos nem sabe o que é isso. Eles estão em determinado partido, não pela sua ideologia político-social, mas pelas chances que esse partido vai dar para eles para ganhar a eleição. Vocês sabem disso? Ou sabiam disso? Outra coisa que a gente tem que observar, se ele é um bom administrador, tanto na sua vida pessoal, quanto nos seus negócios. Outra coisa a se observar, se ele possui um plano, eu disse agora há pouco, mas eu quero enfatizar um pouquinho mais, se ele possui um plano de governo, proposta clara, proposta tangível. O que é tangível? É aquela que ele promete, mas ele vai conseguir cumprir. Alguns políticos evangélicos estão há anos no pleito, não têm um projeto relevante para a sociedade, não representam região nenhuma,
tá? Não representa região nenhuma da cidade ou do estado, não produziram nada para a sociedade em geral. Você conhece esses? Eu conheço, estão bem pertinho de nós, né? Fica só aí instituindo o dia disso, o dia daquilo, dando nome de praça. Não basta o candidato ser carismático, falar bonito, né? Se sair bem na foto. Aliás, tanta foto com Photoshop, né? É necessário analisar se esse tal candidato possui qualificações. Eu vou repetir aqui, vocação política para o cargo, se ele é honesto, se ele é trabalhador. É importante saber também qual é a posição do candidato sobre as questões morais e as questões religiosas. Se alguém está pensando em votar em um candidato que já exerceu ou está exercendo um cargo político, né, nós temos que parar para pensar o seguinte: quais foram as realizações desse candidato aí durante o seu primeiro pleito, se ele teve a chance de se eleger, né, do seu mandato? Não adianta, por exemplo, um vereador apresentar vários projetos se nenhum deles traz benefício prático à população. Aí fica lá, nome de rua, título de cidadão, honra ao mérito, data comemorativa. Eu via um tempo atrás aí, pastores setoriais de bairros diferentes aí, recebendo título de cidadão paulistano. Gente, isso é um absurdo. Isso é papel de um vereador. O que eles fizeram para receber título de cidadão paulistano? O que eles fizeram? Ah, porque eles fundaram a igreja lá na região deles, estão pregando o evangelho, trazendo benefício social. Então todo pastor deveria receber. Porque todo pastor está postado no bairro com a sua igreja. Pregar o evangelho é dever e obrigação nossa. Eu estou falando ajuda no bairro. Quantas instituições esse pastor promoveu lá e ajudou? Quantas obras sociais ele fez na rua? A igreja está de porta aberta para receber, por exemplo, pessoas que precisam de um encaminhamento para um benefício social? Outra coisa que a gente precisa observar: os fins não justificam os meios. Portanto, o eleitor cristão não deve jamais aceitar a desculpa de que votou em um determinado candidato só porque ele obteve a promessa de que, fazendo assim, ele conseguirá alguns benefícios para a igreja, né? Seja rádio, concessão de TV, imóvel, linha de crédito, crédito bancário, outros troços aí, né, que quiserem prometer, cadeira para a igreja, púlpito. Eu sei que nos bastidores da política, né, tem acordos, tem composição de interesse. Agora, admitir que esses acertos impliquem a prostituição da consciência de um cristão, mesmo que a recompensa seja aparentemente muito boa para a expansão da causa evangélica, olha, isso é prostituir a mente. Veja, você lembra de Jesus lá no capítulo 4 de Mateus e de Lucas também? Ele não aceitou ganhar os reinos deste mundo por quaisquer meios. Simplesmente, ele preferiu o caminho da cruz. Jesus é o exemplo de como nós devemos nos portar. Preferir o caminho da cruz do que trocar o caminho da cruz por vantagens temporais e corromper o seu coração, a sua mente, principalmente a sua moral e o bom nome de um cristão. Os eleitores evangélicos devem votar nos candidatos da sua escolha, sobretudo, gente, baseados num programa de governo. Se vota em candidato baseado num programa de governo, eu acredito que exista lá candidatos que eles tenham lá suas páginas na internet e que eles tenham o seu programa de governo. Você pode acompanhar. O negócio é que nós temos preguiça de fazer esse acompanhamento. Então, nós não podemos escolher um candidato baseado só em boato. Ah, o candidato tal é ateu, eu não vou votar nele. Cristão não vota em ateu. Por quê? E daí se ele é ateu? Cada um dará conta de si a Deus. Se ele é ateu, mas ele tem um bom programa social, ele é uma pessoa que prima
e tem entendimento de segurança pública, de saúde, de benefício social, de educação. Isso é que nos importa. Quanto à parte espiritual dele, é entre ele e Deus. Desde que ele não persiga a cristandade por ser ateu, tem muito ateu que ele respeita. A grande maioria, eles não acreditam em Deus, ou tem lá sua concepção do que é Deus, mas respeitam a religiosidade alheia. Ah, eu não vou votar em fulano de tal porque ele vai fechar as igrejas. Ele disse que vai fechar as igrejas? Disseram que um candidato, um presidente da república aí, ia fechar as igrejas. Ele não fechou igreja nenhuma. Ah, o ciclano não vai dar nada para os evangélicos. Ou ainda, o Beltrano é melhor porque ele vai dar muito para os evangélicos. É bom saber, gente. É bom saber. Isso é importante, né? Eu vou até selecionar um texto aqui. Mas é bom a gente saber que não se vota dessa forma. Não é assim que se vota. A Constituição do Brasil não dá a quem quer que seja o poder de limitar a liberdade religiosa de qualquer grupo. Não dá. Então não se preocupe com isso. Por enquanto, a não ser que apareça alguma emenda, a Constituição brasileira não permite que um grupo limite a atuação religiosa. Nós estamos debaixo do artigo 5º, inciso 2. Nós temos liberdade religiosa. Além disso, é válido observar que aqueles que espalham boatos quase sempre têm a intenção de induzir os votos dos eleitores assustados, impressionados na direção de um candidato com o qual eles estejam comprometidos. Você já parou para perceber isso aí? Vamos lá para mais uma pauta? Nenhum eleitor evangélico deve se sentir culpado por ter opinião política diferente da do seu pastor ou do seu líder espiritual. Eu quero repetir isso aqui. O seu pastor, ele tem um candidato político. Seu pastor tem um partido político. Ele até já disse lá no púlpito, ou ele já ventilou, ou ele já publicou na rede social dele, qual é a preferência dele. Aí você é membro da igreja, você é obreiro naquela igreja, subordinado a ele. Não se sinta constrangido se você tiver uma opinião diferente. O pastor, ele deve ser obedecido em tudo aquilo que ele ensina sobre a palavra de Deus. Se o pastor está dentro da palavra, ele está ensinando a igreja, doutrinando a igreja, biblicamente, a Bíblia diz isso, a igreja deve obedecê-lo em tudo. Só que no âmbito político, a opinião do pastor deve ser ouvida apenas como a palavra de um cidadão e não como uma profecia divina, tá? Então aprendam isso, guardem isso. Por fim, eu quero concluir falando sobre a compra de votos. O que significa a compra de voto? A compra de voto é o ato do candidato que propõe ao eleitor que este lhe dê o seu voto em troca de algum bem ou vantagem que lhe é entregue ou oferecido. Isso é uma das coisas que mais acontece aí, principalmente nos interiores aí do Brasil. A criatividade para conseguir voto do eleitor não tem limite, gente. Não tem limite. Os bens e vantagens pessoais para comprar voto é assim de uma coisa absurda. Se você for procurar e pesquisar, você vai ver. Você vai ver. Aí eles, a lista é longa. Açúcar, você acredita nisso? Sal, ticket de leite, bebida, dentadura, óculos, sapato, roupa, ajuda para obter documento, pagamento de fiança de preso, cimento, areia, pedra, tijolo, material de construção, ferramenta, insumo agrícola, uniforme para clube esportivo, bola, rede. Olha, você pensa que acabou a lista por aí? Não. Enxoval, cobertor, berço para neném. Olha, uma lista sem fim. E aonde que eles atuam? Justamente naquelas dificuldades que são vividas pelos brasileiros. Quando eles percebem numa região, eles mandam alguém fazendo sair a campo, perceber a necessidade social de uma região, é ali que eles atacam. É aí que eles atacam. O artigo
299 do Código Eleitoral Brasileiro, a Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, estabelece que a compra de votos de eleitores é um crime com a pena prevista de até 4 anos de reclusão, além de multa. E além da prisão, o candidato deixará de ser candidato tendo seu registro cassado pelo juiz eleitoral. Isso acontece no meio cristão? Sabe nada, inocente, como diz aquela frase. Olha, eu quero terminar aqui só essa primeira parte, porque vai ter mais coisas ainda que eu vou falar, mas citando as palavras de Jesus a Pôncio Pilatos, momentos antes da sua crucificação, como está lá em João, capítulo 19, versículo 11. Nenhuma autoridade terias se de cima não fosse dada. Gente, prestem atenção. Nós protestamos contra o casamento gay, né? Como cristãos, nós não queremos que isso ocorra. Se na sociedade querem fazer, mas menos dentro dos nossos templos, das nossas igrejas. Nós protestamos contra o aborto, nós protestamos contra a militância feminista e etc. Por quê? Porque fere os princípios judaico-cristãos que são a base da nossa lei, ou que é a base da nossa lei. Mas quando se trata de algo que nos interessa, nós fazemos vista grossa, nós somos condescendentes. Ora, campanha na igreja é crime eleitoral. Por que é que também nós não somos contra isso de uma forma mais enfática, mais veemente? Por que nós não protestamos contra isso? Martinho Lutero dizia uma frase, o seguinte, ele dizia mais ou menos assim, que Deus governa o mundo com 2 braços. O braço esquerdo seria o braço da lei. O braço direito seria o braço da graça, o braço da igreja. Ele dizia essa frase aí, mais ou menos assim, não estou me recordando com propriedade. Então, assim, partindo dessa premissa, o que nós observamos hoje é que a igreja então está cruzando esses 2 braços. E quando você cruza os 2 braços, os 2 ficam inoperantes. A igreja de Cristo, pelo menos eu entendo assim, gente, ela tem que ser a consciência da sociedade. Agora, eu gostaria de saber quem é o líder espiritual que recebeu procuração dos membros de sua igreja para pensar por eles. Porque hoje estão querendo nos colocar um cabresto para dizer, vote nesse candidato, vote naquele candidato. Algum dos senhores que são líderes recebeu procuração da igreja para falar em nosso nome? Ah, mas a liderança espiritual pode orientar os seus membros. Poderia orientar de uma forma mais honesta, mas não indicar partido ou candidato. Porque fazendo isso, está subestimando a inteligência do rebanho. Apontando um candidato para dizer, é neles que vocês têm que votar. E essa época é a época que os líderes espirituais sofrem assédio de políticos. Nunca aparecem na igreja. Nunca se apresentam para participar de um culto. Mas quando chega a época eleitoral, como ratos, eles se espalham pelas denominações que permitem que eles atuem. Eu conheço o caso de pastores que foram assediados a tal ponto que eles e ainda bem que eram homens de Deus, que se eles cedessem ao apelo de partido, eles estariam ricos, andando de carro blindado, com apartamento na frente da praia. Eles foram convidados a negociar o voto do seu rebanho, né? E muitos estão se vendendo a tais políticos, às vezes em troca de favores materiais, como eu citei anteriormente, né? Influência, anistia de dívida junto ao Estado, desobstrução de obras embargadas, perdão de multa, né? Consciência não se negocia. Foi assim que eu aprendi. Então, a nossa liderança, eu entendo assim, né? Ela deve estimular o povo a pensar por si mesmo. Deve ensinar o povo a não comer pelas mãos de ninguém. Mostrar o perfil de um candidato, conforme eu fiz citando anteriormente, e mostrar se esse candidato é benéfico à sociedade sem apontar nome. Só que o que está acontecendo hoje é vergonhoso. Por isso eu concordo com o Ministério Público, eu concordo com os fiscais do Tribunal Regional Eleitoral, que eles têm que punir mesmo, caçar registro, né?
de quem está fazendo campanha dentro de igreja. E essas igrejas têm que ser denunciadas. Tem que ser denunciada. Outra coisa, transformar o culto de adoração a Deus em campanha política e o púlpito em palanque é profanação. Quer fazer campanha? Faz da porta para fora. Faz na calçada da igreja. Faz lá fora. Lá fora ninguém vai poder falar nada, mas dentro do templo não se faz campanha política. É contra a lei e é antibíblico. Se você viu tal coisa acontecendo, é pecado dos graves e dos grandes. Aí alguém vai dizer assim, mas professor Willy, um bancário, por exemplo, ele pode se eleger para defender os seus pares, para defender a sua categoria. Se ele tem esse direito, por que a igreja não teria? Mas você já viu algum bancário político fazendo campanha na hora do expediente? Todo mundo trabalhando, ele fazendo campanha? Por que fazer campanha durante o culto? Se o culto é para adoração a Deus. Aí eu quero ler agora a leitura em classe. Vamos para a Bíblia agora? Porque talvez você diga assim, mas ele está só falando. Então vamos para a Bíblia? Romanos, vamos lá. Eu vou deixar aí no rodapé, mas essa eu vou fazer questão de ler e inclusive deixar descrito aqui também. Romanos, capítulo de número, vamos, está na leitura em classe aqui. Capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Versículos de 1 a 7. Compassado. Acompanhe comigo aí. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Toda pessoa inclui membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Toda pessoa sujeita às autoridades. A autoridade disse: é proibido fazer campanha em teatro, cinema, centros comerciais e templos. Não pode fazer, é lei. Então, a autoridade falou, eu como cidadão tenho que estar submisso. Continuando. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aí alguns líderes até falam assim, irmão, a igreja hoje está fria, os crentes não oram mais, os crentes não buscam mais. Eu concordo plenamente com isso. Mas hoje, muitas vezes, o Espírito de Deus e o próprio Deus deixa de atuar por causa da desobediência dos homens que estão conduzindo a igreja. Essa que é a verdade. 3. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Aqui está a prova também, voltando algumas lições atrás, que Paulo não era contra a pena de morte. Pena de morte não é vingança. Pena de morte não é justiça com as próprias mãos. Pena de morte é o braço do Estado. Eu posso até dizer, é o braço de Deus através do Estado punindo um criminoso quanto mais. Está aqui. Eu vou ler de novo. Ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, versículo 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a si mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Está aqui, está aqui. Nós precisamos obedecer às autoridades. Vamos para Tito ainda, capítulo 3 e o versículo 1. Vamos para Tito, capítulo 3 e o versículo 1. O que é que está dizendo lá? É Bíblia. Lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades,
sejam obedientes e estejam preparados para toda a boa obra. Vamos para mais uma referência? Tem várias. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 2, todas as referências estou deixando aí. Capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Rei aqui fala de autoridade. Rei aqui fala de autoridade. Agora eu pergunto, os homens que desobedecem à lei eleitoral estão sendo sujeitos às autoridades conforme nós lemos aqui? E aqui não precisa nem ser teólogo para interpretar esses versículos aqui. Eles estão sendo sujeitos à lei? Respondam-me vocês. Gente, o exemplo é o nosso maior professor. Púlpito não é palanque. Púlpito não é picadeiro. Púlpito não é palco. A transformação do púlpito em palco, palanque, picadeiro é o resultado de um pentecostalismo pragmático. Só que no pentecostalismo bíblico, o púlpito é um lugar consagrado para o ensino e a pregação da palavra. Pastor Hernandes Dias Lopes, que é um ícone aqui na nossa nação, ele fez uma citação que eu abro aspas. Eu anotei aqui, deixa eu colocar aqui no computador. Abro aspas. Ele disse: as eleições estão chegando, alianças partidárias são costuradas nos bastidores, rios de dinheiro são gastos para que prefeitos, vereadores e presidentes sejam eleitos. Cabos eleitorais movidos por atrativas promessas disputam cada voto com voracidade. Nessa corrida rumo à vitória eleitoral, muitos políticos buscam apoio nas igrejas. Tristemente, muitas igrejas transformaram seus púlpitos em palanques em seu rebanho em curral eleitoral. A igreja de Deus não pode vender a sua consciência. Fecha aspas. Que tristeza, gente. E é isso que está acontecendo. É isso que você e eu estamos cansados de ver. Estamos cansados de ver. Então, talvez eu esteja sendo redundante, mas púlpito não é palanque, nem a igreja curral eleitoral. Sem deixar de exercer nossa cidadania, porque nós somos cidadãos. Votamos, temos de ter consciência política, a lição está nos ensinando isso. Precisamos exercer essa cidadania, mas com discernimento. E o nosso apelo é que os púlpitos evangélicos brasileiros estejam comprometidos tão somente com a palavra de Deus. É isso que nos interessa. Eu vou passar aí para vocês um vídeo que eu, por acaso, procurando alguma coisa no Facebook, achei e depois vi que tinha no YouTube. Na verdade é um vídeo engraçado, é um vídeo até irônico, mas ele reflete uma realidade. Dá uma olhadinha aí e depois você pode tecer os seus comentários. Eu vou dar uma pausa aqui para você dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Alô, irmã, como é que tá? Tua igreja elegeu quantos vereadores? Só um, irmão. Eu acho que os pastores trabalharam um pouco. Se eles tivessem ido em todas as congregações pedindo votos em todos os cultos, a gente elegeria até 2 vereadores. Mas, irmã, vocês têm que agradecer por ter eleito pelo menos 2 vereadores, porque pior mesmo é a situação daquelas igrejas que não conseguiram eleger ninguém. Pois é, né, irmão? Irmã, essas igrejas estão ferradas. Sem representantes. Quero ver a quem elas irão recorrer na hora da dificuldade. Elas vão ficar totalmente órfãs e desamparadas sem a proteção dos políticos. Mas é assim mesmo, né, irmão? Certamente sucumbirão no mar de misérias de suas hipocrisias. É, e agora, né, irmão? Compadecido dessa situação terrível de orfandade e desamparo em que se encontram essas pobres igrejas desvalidas, eu até elaborei uma oração e vou distribuir para cada pastor, para que eles a recitem na hora da angústia e da necessidade. Qual a oração, irmão? Essa aqui, ó, preste atenção.
senhores políticos que estão no poder. Honrados sejam seus cargos. Venha a nós a vossa atenção e benevolência. Seja feita a vossa vontade tanto em vossos gabinetes como em nossa igreja. A proteção e os privilégios nossos de cada dia nos deem hoje. Perdoa a nossa incapacidade de fazer votos. Assim como nós perdoamos aqueles que não votaram nos candidatos apresentados pelo pastor. Livra-nos da ideia de independência dos senhores. E não nos permita contradizer a vossa vontade. E nem perder os cargos comissionados. Porque vosso é o poder, e o domínio e o comando. Amém. Presumo que com essa oração recitada com humildade, em tom suplicante e inteira reverência na presença dos políticos, as igrejas políticas prosperarão em seus caminhos e serão bem-sucedidas, politicamente falando. Mas o que aconteceu com a senhora? O Zequinha me falou que parece que você vai perder o emprego?